Olá, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho mais a Walter? Vamos falar de cada família da Walter, de cada produto da Walter, na linha de sistemas, abrasivos, na linha de químicos, na linha de equipamentos. Vamos conhecer um pouquinho mais. Estamos aqui com o sistema Linemate. Então isso aqui é um pouquinho do que a Linemate pode oferecer. Isso aqui são alguns dos acessórios da Linemate. Linemate é um equipamento muito versátil, uma máquina com 7.2 amperes. Ela tem uma potência muito alta e ela tem muito torque. Então é uma máquina de alto torque que responde muito bem em baixas ou altas rotações. Então quando eu seleciono a potência da máquina aqui, por exemplo, eu venho aqui e seleciono a máquina no A, você tem aqui 1000 RPMs, ela tem torque, eu posso literalmente subir na máquina, eu posso pressionar a máquina, dar pressão na máquina que ela mantém esses 1000 RPMs. Isso me traduz num acabamento de escovado uniforme. O problema do escovado é quando você tem picos de potência, de velocidade. Então quando você seleciona uma velocidade X lá, no caso aqui 1000, então você coloca 1000 RPMs e você pressiona a máquina, ela altera esse RPM, ela diminui um pouquinho ali com a pressão sobre a máquina, você pode ter uma alteração também no escovado. Então a Linemate me garante um escovado de qualidade porque ela mantém torque. É um sistema muito robusto, com muita ventilação, então ela tem uma ventilação forte, mesmo em baixa rotação. O sistema de ventilação dela é eficiente, isso a gente vai mostrar na prática. Eu tenho aqui 7 velocidades distintas, então com um único abrasivo, se eu seleciono esse abrasivo aqui para fazer o acabamento escovado Y, X lá que eu quero, eu consigo ter aqui 7 acabamentos distintos com o mesmo abrasivo usando uma única máquina. Linemate, muito versátil para acabamentos escovados e também para polimentos em grandes áreas. Aí nós temos a linha de acabamento polido que entra aqui na roda de pano, entra na roda de pano, entra na cinta de feltro e também as suas linhas aqui de pastas, branca para polimento, alto brilho e uma de polimento instantâneo, que vai mesclar aí um pouquinho do que a azul faz e um pouquinho do que a branca faz. Então nós temos pasta branca, polimento, pasta azul, alto brilho e pasta rosa, brilho instantâneo, polimento instantâneo. Vamos para a prática para ver o que isso se reflete na peça? Vamos conhecer essa linha? Então, montagem. Essa é uma lixa 80. Montagem é fácil. Opto pela velocidade que eu preciso. Um acabamento escovado de alta qualidade, usando aqui uma lixa 80, com uma velocidade aí na casa de 2.400 giros. Eu tenho um excelente acabamento. Aqui era a chapa antes, e aqui é como está. Então você consegue um acabamento mais fino, de boa qualidade, e aonde eu passei, onde já estava com acabamento escovado, eu deixei ele mais fino ainda. Eu vou melhorando cada vez mais o acabamento. Então olha a diferença daqui, só uma lixa, e passando uma segunda lixa. Então você consegue perceber a melhora no acabamento. Tem um efeito escovado muito bonito. Ela dá um acabamento bem brilhante e bem riscado. Então ela tem um acabamento escovado muito vivo e mais brilhante que os demais, tá vendo? Olha o brilho aqui como tá, com um pouco menos de intensidade. Olha como aqui eu tenho mais brilho.
Então, montar o sistema de rodas Blendex, fazer um acabamento somente com roda Blendex, superfície de inox. Uma coisa interessante na Linemate é que, dependente da velocidade que você selecione e a pressão que você exerça sobre a máquina, ela mantém torque. Isso garante ao acabamento uma uniformidade sempre constante. Fazer uma apresentação sem pressão e com pressão para vocês verem a potência dessa máquina e o quanto ela mantém, o quanto ela tem de torque. Então tá aqui 1000 giros. Então, vou pressionar ela. Estou colocando muita pressão. Ó. Ela não muda o barulho dela, ela não perde RPM. Você pode literalmente pressionar a máquina que você tem. Posso aumentar o RPM. Posso pressionar a máquina, ela não perde giro. Você tem um acabamento escovado muito uniforme, com bom brilho, usando apenas uma roda. Passar uma roda mais fina agora. Você tem aqui um polimento, um acabamento escovado mais fino. Aqui você tem um acabamento escovado um pouco mais grosso, mais vivo. E aqui você tem um intermediário, quando você passa a roda super fina sobre a roda média. Então você tem um acabamento mais brilhante. De roda pneumática, você tem aí 5 3/8 de largura. Então você tem aí quase 6 polegadas de área de contato. Isso dá uma boa área de contato. Então essa aqui é uma lixa 120, tem um acabamento bom, uma excelente remoção. Vou fazer aqui. Tem um acabamento bem riscado, ela tira pequenos defeitos. Então você consegue eliminar defeitos que você pode encontrar na chapa, ela consegue eliminar esses defeitos. Essa é uma cinta Blendex, é uma manta abrasiva. Ela é uma cinta média, então ela dá um acabamento escovado muito bom. E ela, no caso aqui, onde nós passamos a cinta 120, ela vai quebrar a rugosidade. Aqui ela está muito áspera ainda. Nós criamos o escovado, porém eu preciso deixar esse escovado aqui com acabamento mais liso, deixar ele com uma superfície lisa para que eu use ele na indústria. Da forma que ele está aqui, ele ainda não está pronto. Vamos finalizar ele. Então tem ele agora uma superfície mais lisa. Então você tem ele uma superfície lisa. Vamos afinar agora aqui onde eu não fiz, só para mostrar qual o risco que ele deixa.
tem um acabamento extremamente liso, bem definido. Aqui eu tenho um acabamento escovado um pouco mais forte, até porque eu criei um risco primeiro com uma lixa e depois finalizei com Blendex. Tá aqui. Então você consegue com o sistema Linemate vários tipos de acabamentos. Você tem aí escovados das mais variadas formas, dependendo da tua necessidade. E com padrão de acabamento muito bom e uma excelente uniformidade. Por conta do torque, da alta potência da máquina, de variação de velocidade. São 7 velocidades com muito torque em qualquer uma delas. Sistema Linemate. Essa é uma superfície de inox, porém um inox laminado a quente. Então você tem essa carepa. Essa carepa eu não consigo escovar ela, eu não consigo polir ela se eu não removo ela. Então eu tenho que tirar essa carepa, essa parte laminada da chapa de inox, para aí sim depois fazer algum escovado, fazer algum polimento. Vou fazer uma remoção com a nossa lixa, cinta de lixa grão 120 na Linemate. Olha a força dessa lixa removendo o material. Aqui eu tenho a carepa e aqui eu fiz uma quebra de canto com essa lixa, que ainda está perfeita. Muita força com uma lixa 120. A gente vai fazer uma utilização agora do sistema Linemate para acabamentos em tubos. Então você tem o sistema com rolo de arraste. Aqui nós temos um tubo com uma condição bem ruim. Vamos tentar aí melhorar esse acabamento aí, esse tubo. Sistema de montagem bem prático. Então nós temos aqui a cinta. Mesmo que essa cinta não servisse nesse tubo, eu posso sair fazendo emendas. Então eu posso aumentar o diâmetro dessa cinta, usando outros pedaços, outras cintas, perdão. Então você vem aqui. Montou. Se fosse um tubo fechado, que eu não tivesse como colocar ele aqui, se aqui tivesse fechado, eu poderia laçar esse tubo com a cinta, laçar o tubo com a cinta e fazer a montagem dele no lugar. Então mesmo se fosse um tubo que não tivesse como abri-lo aqui, que ele fosse uma peça fechada, eu conseguiria fazer o acabamento. Vamos passar esse modelo aqui, uma cinta grossa. Esse sistema é extremamente seguro, então você vai tracioná-lo aqui, puxar para dar tração. Eu vou só fazer uma apresentação simulando um acidente, que ela escapasse. Então não há risco nenhum dessa peça machucar alguém. Então você traciona ela aqui, e imagina que escape. Essa cinta não tem velocidade nenhuma, então ela simplesmente para. Então mesmo que ela escape, não há risco de machucar ninguém. Montar novamente.
Vamos melhorar esse acabamento. Começa a finalizar aí, deixar um acabamento agora, vai melhorando ele, deixando ele mais fino. Vamos melhorar um pouquinho esse acabamento. Você vai melhorando esse acabamento, começando a puxar aí um certo brilho, começa a ter um brilho, com uma excelente uniformidade. Vamos melhorar um pouquinho mais esse acabamento. Você tem um acabamento muito bonito. Se a gente pegar aqui, você começa a ter um reflexo muito bom. Se a gente pegar aqui, ó, você já começa a refletir. É um acabamento escovado brilhante. Eu não fui até o final para mostrar diferenças de etapa. Então você tem aqui um acabamento mais grosseiro na primeira, um acabamento um pouco melhor com a segunda, um acabamento melhor ainda com a terceira e um acabamento bem brilhante com a quarta cinta. Então você tem 4 acabamentos distintos, dependendo do que o seu cliente precise. Então você tem um tubo rústico aqui, sem nenhum acabamento, e aqui você tem um tubo com acabamento bem uniforme, sem marcas.
roda de pano. Essas rodas de pano da Walther, elas têm garantia de não ficar soltando fiapos. O grande problema em sistemas elétricos, quando se trabalha com roda de pano, é que as rodas de pano de mercado, rodas de feltro, elas soltam muito fiapo. E esses fiapos, até por questões de refrigeração da máquina, entram dentro da máquina e danificam todo o sistema. Então a nossa roda de pano dura muito, muito mais que vários modelos que você encontra no mercado e, consequentemente, danifica bem menos a máquina, que você não tem riscos de dano na máquina, porque eu não tenho fiapos entrando entrando no sistema. Pasta branca. A máquina tem muito torque. Pasta branca, passar a pasta azul aqui. Observação: roda de pano lisa, ela é melhor para pasta branca, eu consigo maior pressão, maior força, consequentemente eu faço um polimento bom. Roda de pano ondulada, ela consegue deixar o acabamento mais alinhado, ela tira alguns pequenos defeitos e é ideal para pasta azul, para finalizar, para deixar o acabamento mais espelhado. Se vocês observaram também, você não vê fiapo no processo. Essas rodas de pano não ficam soltando fiapo. Então isso não vai para o sistema da máquina, isso protege muito o equipamento.
É um acabamento de excelente qualidade. Minha mão tá até suja demais aqui. Então você tem um acabamento muito bonito. Eu vou limpar aqui, tirar o excesso. Eu aumentei um pouquinho a velocidade da máquina justamente para ajudar a tirar o excesso de pasta. Não é necessário passar passe em quantidade. A pasta, perdão, não é necessário passar pastas em quantidade. Com pouca pasta você consegue ter um efeito muito, muito bom. Você tem aí um efeito de acabamento de alta qualidade. Nós pegarmos aqui, você tem um reflexo muito bom.